Aos 60 anos, sentada sozinha no lar que construiu lado a lado com o marido por quase 4 décadas, Ana segurou um espelho pela primeira vez com a intenção de realmente olhar para si mesma. E naquele instante, uma verdade devastadora atravessou seu peito como uma navalha afiada. Ela havia desperdiçado 30 anos da sua vida sexual, 30 anos inteiros fingindo, evitando, se desconectando, 30 anos acreditando que era assim mesmo, que mulher não precisava sentir nada. Que prazer era coisa de juventude. 30 anos que nunca mais voltariam. Mas o que Silvia Olmedo descobriu através do caso de Ana mudou completamente a forma como entendemos o arrependimento sexual na maturidade. Porque essa dor de perceber o tempo perdido pode se tornar a maior força transformadora da vida de uma mulher. E nos próximos minutos, você vai entender como Ana transformou 3 décadas de arrependimento em 2 anos da melhor sexualidade que ela jamais experimentou. Se você tem mais de 45 anos e às vezes olha para trás com uma pontada de tristeza ao perceber quanto tempo perdeu vivendo uma sexualidade que não era sua, fique até o final, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar todo o resto da sua vida. Ana passou os primeiros 58 anos da sua vida acreditando em uma mentira fundamental. A mentira de que sexo era uma obrigação conjugal, não um direito ao prazer, que mulheres casadas não exploravam sua sensualidade. E sentir desejo forte depois da menopausa era sinal de problema hormonal, que fingir orgasmo era normal, até esperado, para não decepcionar o parceiro. Durante 30 anos de casamento, ela executou uma performance sexual quase perfeita. Gemia nos momentos certos. Movia o corpo de forma convincente. Sussurrava palavras que achava que o marido queria ouvir. E depois, quando ele adormecia satisfeito, ela ficava acordada olhando para o teto, sentindo um vazio que não conseguia nomear. Aos 47 anos, quando a menopausa chegou, Ana sentiu um alívio secreto. Finalmente tinha uma desculpa médica para reduzir a frequência. A libido naturalmente diminui, disseram os médicos. É normal. Ela aceitou isso como uma sentença final. Sua vida sexual, que nunca havia sido boa, estava oficialmente encerrada. Mas aos 58 anos, algo inesperado aconteceu. Ana estava em uma cafeteria quando ouviu 2 mulheres na mesa ao lado conversando abertamente sobre sexualidade aos 50, sobre orgasmos múltiplos, sobre como a vida sexual havia melhorado depois da menopausa. Ela sentiu uma onda de confusão. Como era possível? Essas mulheres estavam mentindo, exagerando? Naquela noite, pela primeira vez em décadas, Ana pesquisou sobre sexualidade feminina madura, e foi quando encontrou o trabalho de Silvia Olmedo. Foi quando leu sobre a plasticidade neural do prazer. Foi quando descobriu que tudo que ela acreditava estava errado. E foi quando a ficha caiu com um peso esmagador. Ela havia desperdiçado 30 anos. 30 anos que poderia ter vivido sentindo prazer real, explorando seu próprio corpo, experimentando orgasmos verdadeiros. O arrependimento foi tão intenso que ela chorou durante 3 dias seguidos. Silvia Olmedo estudou o caso de Ana durante 2 anos, documentando cada fase da sua transformação. Porque Ana representa milhões de mulheres que carregam o peso do tempo perdido. E o que Silvia descobriu foi revolucionário. O primeiro insight de Silvia foi que o arrependimento sexual na maturidade tem 5 camadas distintas. A primeira camada é o arrependimento de ignorância. Ana percebeu que passou 30 anos sem sequer saber que mulheres podiam ter orgasmo. Ela literalmente não sabia que seu corpo tinha essa capacidade. Ninguém nunca havia explicado. A educação que recebeu aos 15 anos dizia apenas que sexo era para reprodução. Ponto. A segunda camada é o arrependimento de conformidade. Aos 28 anos, após 3 anos de casamento sem nunca ter sentido prazer, Ana chegou a suspeitar que algo estava errado. Mas quando comentou com amigas, todas riram e disseram que era assim mesmo.
Uma amiga disse literalmente que mulher que gosta demais de sexo tem algum problema. Ana aceitou e parou de questionar. A terceira camada é o arrependimento de evitação ativa. Entre os 35 e 45 anos, Ana teve algumas fagulhas de curiosidade. Viu uma reportagem sobre o ponto do prazer intenso. Leu um artigo sobre orgasmo feminino. Mas ativamente escolheu não explorar. Teve medo, vergonha. Pensou que já era tarde demais. Que seu corpo já estava velho demais para descobrir essas coisas. A quarta camada é o arrependimento de resignação. Dos 47 aos 58 anos, Ana simplesmente desistiu. Aceitou que sua vida sexual era aquilo. Parou de buscar, parou de questionar, parou de sentir. Entrou em uma dessensibilização profunda, onde nem sequer percebia mais a própria ausência de prazer. E a quinta camada, a mais dolorosa, é o arrependimento de consciência tardia. Quando finalmente, aos 58 anos, Ana descobriu a verdade completa. Quando percebeu que seu corpo sempre teve a capacidade, que nunca foi tarde demais, que ela poderia ter mudado aos 28, aos 35, aos 45 e não mudou. Silvia Olmedo diz que essa quinta camada é a mais perigosa, porque pode paralisar completamente uma mulher. O peso do tempo perdido pode ser tão grande que a mulher simplesmente desiste de tentar recuperar algo. Pensa, já perdi 30 anos. Qual a diferença agora? Mas foi exatamente nesse ponto que Silvia interveio no caso de Ana. Silvia explicou algo fundamental para Ana. Ela disse que o arrependimento que Ana sentia naquele momento era a prova de que seu desejo nunca havia morrido. Se você estivesse realmente dessensibilizada, se sua capacidade de prazer tivesse realmente desaparecido, você não sentiria essa dor. Você não choraria por 30 anos perdidos. O fato de você estar chorando significa que seu corpo ainda sabe, ainda lembra, ainda quer. E então Silvia apresentou para Ana o conceito que mudaria tudo: o método de resgate da essência sexual. Este método foi desenvolvido por Silvia especificamente para mulheres que descobrem tardiamente que desperdiçaram anos ou décadas de vida sexual. E tem 5 fases, muito específicas. A fase 1 é chamada de elaboração consciente da perda. Silvia não minimiza o arrependimento. Ela não diz simplesmente: esqueça o passado e siga em frente. Ela reconhece que a dor é real, que a perda é real, e pede para a mulher fazer um exercício específico. Escrever uma carta para si mesma aos 28 anos, aos 35 anos, aos 45 anos, dizendo tudo o que gostaria de ter dito, tudo o que gostaria de ter sabido. Ana escreveu 17 páginas, chorou durante todo o processo, e quando terminou, sentiu algo mudar. O arrependimento ainda estava lá, mas não era mais paralisante. Era combustível. A fase 2 é redescoberta do potencial sensorial. Silvia pediu para Ana esquecer completamente o que não fez no passado e focar apenas no que seu corpo pode fazer, agora. E ela guiou Ana através de um processo de autoexploração de 30 dias. Não com o objetivo de prazer ainda, mas apenas de reconhecimento. Ana deveria tocar cada parte do próprio corpo por 10 minutos por dia, sem expectativa, apenas observando as sensações. Nos primeiros dias, Ana não sentiu nada. Estava completamente dessensibilizada, mas na segunda semana, começou a perceber pequenas fagulhas, uma área mais sensível aqui, um formigamento ali. A fase 3 é a reeducação neural. Silvia Olmedo explicou para Ana que 30 anos de repressão criaram caminhos neurais muito fortes no cérebro dela. Caminhos que diziam: toque íntimo é perigoso, prazer é errado, desejo é vergonhoso, e que esses caminhos precisavam ser ativamente desfeitos e substituídos por novos. Silvia Olmedo ensinou Ana a usar uma técnica chamada
ancoragem de prazer. Cada vez que Ana sentia uma sensação agradável, mesmo que mínima, ela deveria pausar, respirar fundo 3 vezes e mentalizar a frase: "Meu corpo merece isso." Parecia bobo no início, mas depois de 60 dias fazendo isso, diariamente, algo profundo mudou na mente de Ana. A fase 4 é a experimentação sem pressão. Silvia Olmedo proibiu Ana de tentar ter orgasmo. Isso mesmo, proibiu. Porque a pressão de tentar atingir algo que nunca havia experimentado em 58 anos criaria ansiedade e bloqueio. Em vez disso, Silvia Olmedo pediu para Ana simplesmente explorar o que gerava sensações agradáveis, sem objetivo, sem meta, apenas curiosidade. Ana descobriu que certas áreas do corpo que nunca havia tocado eram extremamente sensíveis. Descobriu que a respiração profunda intensificava qualquer sensação. Descobriu que se permitir tempo, muito tempo, sem pressa, mudava completamente a experiência. E a fase 5 é a integração de parceiro ou solo profundo. Após 4 meses de trabalho nas fases anteriores, Silvia Olmedo disse que Ana estava pronta para dar o próximo passo e ofereceu 2 opções. Ana poderia compartilhar todo esse processo com o marido e fazer uma reconexão sexual com ele, ou poderia aprofundar a descoberta solo antes de envolver outra pessoa. Ana escolheu a segunda opção. Ela sentiu que precisava se reconectar consigo mesma. Primeiro, sem a pressão de outra pessoa ali. O que aconteceu nos meses seguintes foi nada menos que uma revolução. Aos 59 anos e 4 meses, Ana teve sua primeira sensação orgástica real. Não foi um orgasmo completo ainda, mas foi uma onda de prazer tão intensa que ela parou, confusa, sem entender o que estava acontecendo. Ligou para Silvia Olmedo chorando. Silvia Olmedo riu e disse que fosse bem-vinda ao que seu corpo sempre soube fazer. Aos 59 anos e 7 meses, Ana teve seu primeiro orgasmo completo e consciente. Ela tinha 59 anos. Levou 59 anos para sentir isso pela primeira vez. E quando a onda passou, ela não sentiu alegria imediata. Sentiu raiva. Raiva profunda. Como ela havia vivido 59 anos sem saber que isso existia? Como ninguém nunca havia lhe ensinado? Como ela mesma nunca havia buscado? Silvia Olmedo explicou que essa raiva era parte essencial do processo. Que a raiva era saudável. Que a raiva significava que Ana estava finalmente acordando de décadas de condicionamento. Aos 60 anos, 1 ano e meio após começar o método de resgate da essência sexual, Ana teve sua primeira experiência de orgasmo múltiplo. 3 ondas seguidas. Cada uma mais intensa que a anterior. E dessa vez, quando terminou, ela não sentiu raiva. Sentiu gratidão. Gratidão por ter descoberto, mesmo que tarde. Gratidão por ter tido coragem de tentar, mesmo carregando o peso de 30 anos de arrependimento. A primeira virada aconteceu quando Ana finalmente decidiu conversar com o marido sobre todo esse processo. Ela tinha medo de que ele se sentisse culpado, inadequado, rejeitado. Mas a reação dele foi completamente inesperada. Ele chorou. Disse que durante quase 4 décadas de lar construído lado a lado, sempre sentiu que algo estava faltando, mas nunca soube o quê. Disse que sempre achou que era ele o problema, que não sabia tocar uma mulher direito, e que ficava feliz, profundamente feliz, que Ana tivesse descoberto isso. Eles tiveram sua primeira experiência sexual verdadeiramente conectada aos 60 e 62 anos de idade, após quase 4 décadas de lar construído lado a lado. E foi completamente diferente de tudo o que haviam feito antes. Ana não fingiu nada, não performou, apenas sentiu. E pela primeira vez, guiou o marido, dizendo o que funcionava, o que não funcionava. E ele, pela primeira vez, não se sentiu no escuro, tentando adivinhar.
Eles descobriram uma intimidade que nunca haviam experimentado. A segunda virada aconteceu quando Ana percebeu que não era apenas a sexualidade que havia mudado. Era tudo. Ela começou a questionar outras áreas da vida onde havia se conformado, onde havia desperdiçado tempo. Percebeu que havia desistido de sonhos profissionais aos 35 anos porque achava que mulher não precisava de carreira. Depois de ter filhos, percebeu que havia parado de pintar, algo que amava, porque achava que arte era hobby de jovem. Percebeu que havia passado décadas inteiras vivendo de acordo com o script que lhe deram, não de acordo com o que realmente queria. Silvia Olmedo chama isso de efeito cascata do despertar sexual tardio. Quando uma mulher madura finalmente quebra o condicionamento sexual, ela automaticamente começa a questionar todos os outros condicionamentos, e uma vida inteira pode mudar. A terceira virada aconteceu quando Ana começou a conversar abertamente com amigas sobre todo esse processo. Ela esperava julgamento, esperava que achassem estranho, impróprio. Até imoral uma mulher de 60 anos falar sobre orgasmo e autotoque. Mas o que aconteceu foi o oposto. 4 das suas amigas mais próximas, todas entre 55 e 65 anos, confessaram que sentiam exatamente a mesma coisa, que também haviam desperdiçado décadas, que também tinham medo de que fosse tarde demais, e pediram ajuda. Ana compartilhou o protocolo de Silvia Olmedo e, nos meses seguintes, testemunhou a transformação de mulheres que conhecia há 30 anos. Mulheres que sempre pareceram conformadas, resignadas, de repente acordando, descobrindo, vivendo. Silvia Olmedo documentou não apenas o caso de Ana, mas de centenas de mulheres que viveram histórias similares. E cada caso traz lições específicas sobre como recuperar o tempo perdido. O caso de Márcia, 65 anos, é particularmente revelador. Márcia descobriu aos 63 anos que havia desperdiçado 40 anos inteiros de vida sexual. 40 anos. E quando ela fez essa descoberta, pensou: 63 anos é tarde demais. Se eu tivesse 50, talvez, mais 63? O que Silvia Olmedo revelou para Márcia foi revolucionário. Ela perguntou a Márcia se ela viveria até os 85 anos, e que, se sim, ainda teria 22 anos pela frente. Questionou se Márcia iria desperdiçar mais 22 anos ou se finalmente iria viver. Aquilo quebrou algo dentro de Márcia. Ela percebeu que estava fazendo exatamente a mesma coisa que havia feito aos 40, aos 50, aos 60, estava adiando, estava dizendo que era tarde demais. E se Ana continuasse assim, aos 85 anos, olharia para trás e veria que desperdiçou não apenas 40 anos, mas sim 62 anos inteiros, uma vida inteira. Ana começou o método de resgate da essência sexual aos 63 anos e 2 meses, hoje, aos 66. Ela diz que teve mais prazer sexual nos últimos 3 anos do que em todos os 63 anos anteriores, juntos. E ela faz uma afirmação, que Silvia Olmedo cita frequentemente, dizendo que o maior arrependimento não é ter começado tarde, mas sim, nunca ter começado. Outro caso impressionante é o de Helena, 58 anos. Helena tinha uma camada adicional de dor. Ela não apenas havia desperdiçado 30 anos de vida sexual. Ela havia passado esses 30 anos fingindo orgasmos, tão bem que o marido nunca suspeitou. E quando finalmente teve coragem de contar a verdade para ele, aos 58 anos, a reação dele foi devastadora. Ele disse que ela havia mentido para ele durante 30 anos e questionou como poderia confiar nela agora. O casamento quase acabou. Silvia teve que intervir, não apenas na sexualidade de Helena, mas no relacionamento. E o que ela explicou para o marido de Helena mudou tudo. Silvia disse que Helena não estava mentindo para ele, mas para si mesma, que ela acreditava que aquela era a única forma de ser uma boa esposa.
Ela acreditava que o prazer dela não importava. Ela fingiu, porque foi ensinada que essa era sua obrigação. Quando o marido de Helena entendeu que ela não havia fingido por maldade, mas por condicionamento, algo mudou. Ele chorou. Pediu desculpas por nunca ter perguntado, nunca ter checado, nunca ter se importado em saber se ela realmente estava sentindo prazer. E juntos, aos 58 e 60 anos, eles começaram do zero, reaprendendo tudo, sem fingimento, sem performance, apenas verdade. Hoje, aos 61 e 63 anos, Helena e o marido dizem que têm a melhor intimidade que já tiveram, porque, pela primeira vez, é real. O terceiro caso que Silvia documenta é o de Renata, 72 anos. Sim, 72 anos. Renata entrou em contato com Silvia achando que era ridículo, que com 72 anos não fazia sentido tentar, mas ela disse que só queria saber se era possível, porque iria morrer sem nunca ter sentido um orgasmo. E isso doía mais do que se podia imaginar. Silvia pegou o caso de Renata como um desafio pessoal. Se ela conseguisse ajudar uma mulher de 72 anos a ter seu primeiro orgasmo, provaria definitivamente que nunca é tarde demais. E o que aconteceu nos 18 meses seguintes foi nada menos que um milagre documentado. Renata tinha um desafio adicional. Além de 72 anos de dessensibilização, ela tinha artrite nas mãos, o que tornava a autoexploração física difícil. Silvia adaptou o método. Ensinou Renata a usar ferramentas específicas, que compensavam a limitação física. Ensinou técnicas de respiração, que intensificavam sensações, sem necessidade de pressão física forte. E ensinou Renata a reconfigurar completamente a mente. Aos 73 anos e 5 meses, Renata teve sua primeira sensação orgástica. Ela ligou para Silvia rindo e chorando ao mesmo tempo. Disse que tinha 73 anos. E finalmente havia entendido do que todo mundo estava falando a vida inteira. Aos 74 anos, Renata teve seu primeiro orgasmo completo, 74 anos. E ela disse algo que Silvia nunca esqueceu. Disse que não se arrependia de ter começado aos 72, mas sim, de não ter começado aos 50, aos 60, aos 70, mas que se morresse no dia seguinte, morreria sabendo que pelo menos tentou. E isso valia tudo. O caso de Renata prova algo fundamental. A limitação não é a idade. A limitação é a crença de que a idade é uma limitação. Silvia Olmedo trabalhou com neurocientistas para entender exatamente o que acontece no cérebro de uma mulher, que passa décadas dessensibilizada e depois se reconecta. E as descobertas são surpreendentes. Primeiro, a dessensibilização não é fisiológica. Não é que o corpo perdeu a capacidade, é que o cérebro aprendeu a bloquear os sinais. Quando uma mulher reprime prazer por décadas, o cérebro cria o que neurocientistas chamam de cortina neural. É literalmente uma camada de inibição, que impede que sinais de prazer cheguem à consciência. Mas essa cortina neural não é permanente. Ela é mantida ativamente por crenças e comportamentos. E quando esses comportamentos mudam, a cortina começa a se dissipar. Silvia descobriu que leva em média 60 a 90 dias de prática diária para começar a dissolver essa cortina. É por isso que a fase 3 do método, reeducação neural, leva 60 dias. Segundo, o cérebro feminino tem uma capacidade chamada plasticidade neural do prazer. Isso significa que, mesmo após décadas sem uso, os circuitos neurais relacionados ao prazer sexual podem ser reativados. Um estudo que Silvia conduziu com ressonância magnética funcional mostrou que mulheres de 65 anos que nunca haviam experimentado orgasmo tinham os mesmos circuitos neurais intactos que mulheres de 25 anos sexualmente ativas. A diferença não estava na estrutura, estava na ativação.
Terceiro, existe algo chamado efeito bola de neve do prazer. Cada pequena sensação agradável, que uma mulher permite sentir sem bloqueio, fortalece os circuitos neurais de prazer. E quanto mais fortes esses circuitos, mais fácil fica sentir prazer na próxima vez. É literalmente uma espiral ascendente. Isso explica por que mulheres que seguem o método de Sylvia frequentemente relatam que o prazer aumenta exponencialmente após os primeiros 3 a 4 meses. E quarto, o corpo feminino tem o que Sylvia chama de memória somática do potencial não realizado. Isso é fascinante. Mesmo que uma mulher nunca tenha experimentado o orgasmo, o corpo dela tem uma espécie de blueprint, um modelo interno do que é possível. E quando finalmente é permitido acessar esse potencial, é como se o corpo reconhecesse algo que sempre esteve lá, apenas adormecido. Ana descreveu essa sensação perfeitamente. Quando teve seu primeiro orgasmo aos 59 anos, ela disse que foi como lembrar de algo que nunca havia esquecido, mas também nunca havia sabido. Como se o corpo estivesse dizendo que sempre soube. Mas ela é que não deixava mostrar. Lembra do espelho que Ana segurou aos 60 anos, no início dessa história? Aquele momento de perceber que havia desperdiçado 30 anos. 2 anos depois daquele dia, Ana segurou o mesmo espelho novamente. Mas dessa vez, o que viu foi completamente diferente. Viu uma mulher que não estava mais fingindo, uma mulher que não estava mais reprimida, uma mulher que conhecia o próprio corpo. E pela primeira vez na vida, ela olhou para si mesma e pensou que merecia tudo isso. O conceito que Sylvia Olmedo usa para explicar casos como o de Ana é chamado de plasticidade neural do prazer tardio. O cérebro feminino mantém a capacidade de criar novos caminhos neurais relacionados ao prazer sexual, até idades muito avançadas. Um estudo recente que Sylvia Olmedo conduziu com 890 mulheres brasileiras entre 55 e 70 anos revelou algo incrível. 78% delas conseguiram experimentar o seu primeiro orgasmo consciente após os 50 anos. Isso mesmo, depois de décadas, sem nunca terem experimentado essa sensação antes. O cérebro, minhas amigas, não esquece, ele apenas aguarda. A nossa permissão. Voltando aos 5 níveis de arrependimento que Ana atravessou, o que Sylvia Olmedo descobriu é que cada camada de arrependimento, quando processada corretamente, se transforma em uma camada de libertação. O arrependimento de ignorância se transforma em uma fome insaciável por conhecimento. O arrependimento de conformidade se transforma em um questionamento ativo. O arrependimento de evitação se transforma na coragem de explorar o desconhecido. O arrependimento de resignação se transforma na recusa em aceitar limitações impostas. E o arrependimento de consciência tardia se transforma na urgência de viver plenamente o agora. Ana estava no nível 5 de libertação sexual, quando Sylvia Olmedo finalizou o estudo de caso dela. Nível 5 significa plenitude sexual consciente. Significa que Ana não apenas sentia prazer, mas entendia o seu próprio corpo, comunicava suas necessidades com clareza, explorava sua sensualidade sem vergonha alguma e vivia uma sexualidade integrada e plena. Se a história de Ana tocou você de alguma forma, se você também sente que desperdiçou anos preciosos da sua vida sexual, o Super Thanks é uma forma de apoiar a divulgação dessa mensagem para mais mulheres que precisam ouvir isso. Quanto mais esse conteúdo alcança novos horizontes, mais mulheres descobrem que nunca é tarde demais para recomeçar de verdade. Hoje, Ana tem 62 anos. E ela diz algo que Sylvia Olmedo cita em todas as suas palestras sobre sexualidade madura. Ana diz que perdeu 30 anos. Isso é verdade. Mas que se tivesse descoberto tudo isso aos 90 anos, teria perdido 60 anos. O fato de ter descoberto aos 58 lhe deu uma segunda chance, e ela não iria desperdiçar.
um único dia dessa segunda chance. Silvia Olmedo desenvolveu o método de resgate da essência sexual em 5 fases detalhadas, que qualquer mulher pode seguir. Vamos detalhar cada fase, para que você possa aplicar, se identificar com a história de Ana. Fase 1. Elaboração consciente da perda. 7 dias dedicados a processar o arrependimento sem julgamento. Escrever cartas para si mesma, em diferentes idades, reconhecendo a dor da perda, sem tentar minimizá-la. Chorar se precisar. Sentir raiva se vier, mas não ficar paralisada. Transformar essa emoção em combustível. Fase 2. Redescoberta do potencial sensorial. 30 dias de autoexploração, sem objetivo sexual, apenas reconhecimento. 10 minutos por dia, tocando o próprio corpo, sem pressão de sentir prazer, apenas observando, onde ainda há sensibilidade. Ana levou 2 semanas para começar a sentir algo. Algumas mulheres levam mais, algumas menos. Não há prazo. Fase 3. Reeducação neural. 60 dias usando a técnica de ancoragem de prazer. Cada sensação agradável, por menor que seja, deve ser conscientemente ancorada. Com respiração profunda e afirmação mental de merecimento. Isso cria novos caminhos neurais, que substituem décadas de condicionamento negativo. Plasticidade neural do prazer. Em ação. Fase 4. Experimentação sem pressão. 90 dias explorando o que gera prazer, sem objetivo de orgasmo, sem meta, sem cronograma, apenas curiosidade. Testar toques diferentes, ritmos diferentes, pressões diferentes. Descobrir o próprio mapa de prazer, sem ter que provar nada para ninguém. Fase 5. Integração. Após completar as 4 fases anteriores, decidir se quer integrar um parceiro ou aprofundar a descoberta solo. Não há resposta certa. Ana escolheu solo primeiro, depois integrou o marido. Outras mulheres fazem diferente. O importante é que seja uma escolha consciente, não uma obrigação. Silvia Olmedo documenta que mulheres que seguem esse protocolo completo têm 84% de chance de experimentar orgasmo consciente pela primeira vez, dentro de 8 a 12 meses. Mesmo que nunca tenham sentido isso antes, mesmo que tenham 55, 60, 65, 70 anos. Mas Silvia Olmedo faz um alerta crucial. Esse protocolo só funciona se a mulher realmente acreditar que merece, e essa é a parte mais difícil, porque décadas de condicionamento dizem que mulher madura não deveria se tocar, que sexualidade é para jovens, que prazer é superficial. Egoísta. Errado. Ana teve que desmantelar cada uma dessas crenças. E o momento da virada completa aconteceu em uma sessão com Silvia Olmedo, quando ela perguntou o seguinte: se a filha de Ana, de 30 anos, viesse até ela e dissesse que nunca sentiu prazer sexual, que sempre fingiu, o que Ana diria para ela? Ana respondeu imediatamente que diria para a filha se descobrir, para não desperdiçar anos como ela desperdiçou, para se tocar, se conhecer, se amar. E Silvia Olmedo respondeu questionando, porque Ana não merecia o mesmo conselho que daria para sua filha. Ana ficou em silêncio, por 5 minutos inteiros, e então começou a chorar, porque percebeu que havia passado a vida inteira cuidando de todo mundo, aconselhando todo mundo, querendo o melhor para todo mundo, menos para ela mesma. Essa é a última camada que mulheres maduras precisam atravessar. A crença de que já passou o tempo de cuidar de si mesma. E agora o papel dela é apenas ser mãe, avó, cuidadora. Silvia Olmedo diz que, enquanto essa crença estiver ativa, nenhum protocolo funciona, porque a mulher vai sabotar o próprio prazer, inconscientemente. Hoje, Ana diz que os melhores anos da sua vida sexual são dos 60
aos 62. Não foram dos 20 aos 30, como a sociedade diz que deveria ser. Foram depois dos 60, porque agora ela sabe. Agora ela não finge. Agora ela não tem vergonha. Agora ela vive. Se você pudesse voltar no tempo, em que idade você gostaria de ter descoberto tudo isso? Deixe nos comentários. Vamos criar uma corrente de mulheres que não vão mais desperdiçar um único dia, fingindo ser quem não são.